Em destaque no Panorama CBN, julgamento de Bolsonaro e outros 7 começa hoje. Vamos lembrar juntos o que diz a denúncia. Momento histórico repercute na imprensa internacional. CPMI do INSS pede a prisão de 21 investigados por envolvimento com os descontos ilegais. STF analisa. Novo tratamento para Alzheimer começa a ser disponibilizado no Brasil. E entram em vigor hoje as novas regras para a emissão de vistos para os Estados Unidos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 2 de setembro de 2025. Vamos juntos com as notícias mais importantes do dia? Eu te conto em menos de meia hora. O Supremo Tribunal Federal começa hoje o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão por tentativa de golpe e outros crimes. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente da República e chefes militares estão no banco dos réus por atentar contra a democracia. Até o dia 12, a primeira turma vai julgar também outros 7 réus do núcleo principal do esquema criminoso descrito na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Antes mesmo de começar, o julgamento já fez história, né? Porque serviu até de gatilho para a chantagem tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bom, hoje, primeiro, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, vai apresentar um resumo do processo, com a citação dos principais momentos e das provas reunidas. Depois, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, terá até 2 horas para apresentar os argumentos do Ministério Público e pedir a condenação dos 8 réus. Por último, os advogados terão cada um 1 hora para se manifestar na tribuna. Em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não comparecer ao julgamento. O vereador Carlos Bolsonaro visitou os apoiadores do ex-presidente que fizeram vigília na porta do condomínio de Bolsonaro, alegando que ele está sendo perseguido e injustiçado. Eu vim aqui dar um abraço no pessoal, agradecer o carinho e a consideração. Meu pai faria o mesmo e onde a gente puder estar para agradecer esse carinho, é gigante. Hoje o movimento aqui está pequeno, talvez possam tentar descaracterizar, mas você vê esse tipo de comportamento pelo Brasil inteiro. E é um sentimento de injustiça que pode estar sendo feita. Então a gente tem que vir aqui para agradecer a consideração que as pessoas têm para com meu pai e transmitir essa energia para ele, que ele precisa disso nesse momento. A vida é assim, a pessoa que não tem espírito, ela é pobre. E Deus fará a justiça. Vamos lá, segue o caminho. Bom, deixa eu te lembrar que, além de Alexandre de Moraes, fazem parte da primeira turma do STF os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Na véspera do julgamento, o presidente do Supremo rebateu as críticas de que a corte está sendo parcial. Sem citar Donald Trump, Luiz Roberto Barroso também destacou que o Poder Judiciário não poderia ceder a interferências. Eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venha de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível. O que não é aceitável numa democracia é, no caso da derrota, você desrespeitar as regras do jogo. A regra do jogo é clara. Quem ganha, leva. Quem perde, preserva direitos e pode concorrer na eleição seguinte. Bom, nas 2 horas que terá direito de falar hoje, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve reafirmar o que disse nas 272 páginas da denúncia e nas 517 das alegações finais. No material, Gonet elencou uma série de elementos para provar que Bolsonaro chefiou um grupo criminoso que planejou um golpe de Estado. Segundo o procurador, o marco zero dessa tentativa de golpe foi uma transmissão ao vivo feita do Palácio da Alvorada, quando Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas e fez várias insinuações sobre a lisura do sistema eleitoral do Brasil, mesmo sem ter provas da fraude. Na visão da PGR, começava ali um movimento para desacreditar uma derrota eleitoral, o que aconteceria 1 ano e 3 meses depois. Qual o futuro do nosso Brasil se nós terminarmos as eleições onde um lado ou outro desconfia e começa a realizar ações contrárias ao pleito? Nós estamos há mais de 1 ano antes
dizendo que nós não queremos problemas? Será que existe um sistema querendo, por meios outros, não democráticos, fazer voltar ao poder aqueles que mergulharam o país na corrupção e na impunidade? É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Cadê a contagem pública dos votos? O que também é considerada peça-chave na acusação por tentativa de golpe é aquela gravação de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto no dia 5 de julho de 2022. Para o procurador Paulo Gonet, o encontro revela o arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo. Durante a conversa, Bolsonaro reforçava, àquela altura, aos ministros, ataques ao sistema eleitoral e recebia o apoio de Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Outro fato destacado da denúncia pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi a reunião de Bolsonaro com 40 embaixadores no Palácio da Alvorada, isso no dia 18 de julho de 2022, para desacreditar urnas eletrônicas. A PGR diz que o discurso fez parte de uma estratégia maior de enfraquecimento do Estado Democrático de Direito no âmbito nacional e internacional. O uso da estrutura da presidência e a transmissão na TV Brasil renderam a Bolsonaro uma condenação por abuso de poder no TSE, que o tornou inelegível até 2030. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro, ou seja, um sistema, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Nas alegações finais, o procurador Paulo Gonet destaca que depois das eleições houve uma sequência de atos para impedir a posse de Lula e depois para tentar tirá-lo do poder. Na avaliação da PGR, o plano foi arquitetado e levado adiante por um grupo de 8 réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O procurador-geral Paulo Gonet pediu à primeira turma do Supremo a condenação de todos: Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Na denúncia apresentada ao STF, o procurador listou manuscritos, gravações, troca de mensagens eletrônicas, planilhas e arquivos digitais apreendidos pela Polícia Federal. Esse material, segundo Paulo Gonet, torna ainda mais clara a responsabilidade de cada um na tentativa de golpe. Entre os documentos está, por exemplo, o punhal verde e amarelo. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele foi impresso dentro do Palácio do Planalto já nos dias finais do governo Bolsonaro e descreve o planejamento para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Outro documento citado pela PGR é intitulado Operação 142 e foi apreendido na sala de um então assessor do general Braga Neto, dentro da sede do PL em Brasília. Segundo Paulo Gonet, esse documento interpretava de forma equivocada a Constituição para traçar ofensivas contra o Supremo, ações claramente voltadas à restrição do exercício das instituições democráticas. A acusação cita também um documento apreendido na sala de Jair Bolsonaro, na sede do PL, em que previa declaração de estado de sítio e decretação de operação da garantia da lei e da ordem. Tratava-se do discurso a ser recitado pelo Jair Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. E tem ainda um outro documento apresentado pela PGR, encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Segundo a acusação, seria a versão da minuta do golpe, intitulada Minuta de Decreto de Estado de Defesa.
A denúncia afirma que a minuta do golpe foi apresentada por Bolsonaro aos comandantes do Exército e da Marinha em dezembro de 2022. Nas alegações finais, o procurador Paulo Gonet diz que o apogeu violento dos atos golpistas, incentivados pelo ex-presidente e pelos auxiliares, se deu no 8 de janeiro de 2023. Olha aí, pessoal, multidão de gente, milhares e milhares de pessoas. Entramos ao Palácio dos Três Poderes, olha. Entramos na esplanada, pessoal. O Brasil é nosso! Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Saída da Fátima, Deus abençoe a senhora. É isso aí! Aqui é a casa do povo, porra! É nosso direito! Chora, petista! Isso aqui não é golpe, é contra-golpe, que vocês são golpistas, bando de vagabundo! Galera, viatura! É tudo nosso! Bom, depois de resgatar esses momentos históricos, eu trago para você a opinião de um especialista, o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Ele acredita que Bolsonaro pode não ser condenado à pena máxima se houver divergência entre os ministros sobre alguns crimes. Talvez haja ministros com o entendimento de que, como se inicia o julgamento do chamado núcleo crucial, que é o grupo 1, aquelas grandes autoridades de Estado do governo Jair Bolsonaro, inclusive o próprio presidente, que talvez esses réus não mereçam a imputação dos crimes de dano ao patrimônio da União e de deterioração do patrimônio tombado, porque esses crimes teriam sido, segundo uma possível divergência, ocorridos e praticados apenas por aqueles que invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes, que não teria sido o caso do ex-presidente e de seus ministros. Talvez essas duas divergências possíveis se verifiquem presentes. O resultado do julgamento será anunciado no dia 12. Mas no Congresso a oposição já se articula para tentar aprovar o projeto de anistia aos condenados, né? Ontem, inclusive, Bolsonaro pediu ajuda ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que prometeu dar indulto a Bolsonaro no primeiro ato do governo se chegar ao Planalto, telefonou para o presidente da Câmara para tratar do projeto. Hugo Mota disse que o texto vai tramitar no tempo certo. A imprensa internacional repercute o início do julgamento de Jair Bolsonaro, marcado para hoje. O jornal The Economist afirmou que o Brasil oferece uma lição de democracia aos Estados Unidos e classificou os atos golpistas como esquisitos e bárbaros. O New York Times questionou se o Supremo Tribunal Federal defende a democracia ou ultrapassa limites e apontou que a pressão do presidente americano Donald Trump só aumentou a determinação do governo brasileiro. A agência de notícias Bloomberg mostrou divisões na família Bolsonaro e avaliou que as tarifas de Trump acabaram fortalecendo o presidente Lula. O jornal The Guardian destacou a prisão domiciliar e a vigilância sobre Jair Bolsonaro após a descoberta de um rascunho de pedido de asilo à Argentina. Já o Le Monde destacou o entendimento da justiça brasileira de que há risco de fuga do ex-presidente e registrou a reação de Lula, que chamou a articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro no exterior como uma das piores traições do Brasil. Página virada para a gente mudar de assunto. Eu te conto agora que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve decidir nos próximos dias se aceita o pedido da CPMI do INSS de mandar prender 21 investigados por envolvimento com os descontos ilegais. O pedido foi encaminhado pela CPMI à Polícia Federal, que precisa da aprovação da Justiça para que a prisão realmente aconteça. Na lista estão nomes como Alessandro Antônio Stefanuto, ex-presidente do INSS, e o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como um dos operadores do esquema criminoso. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, defendeu a prisão dos envolvidos e também o bloqueio dos bens das entidades suspeitas. Ele falou que as investigações já identificaram a estrutura do esquema, mas até agora nenhum responsável foi preso. Para o relator Alfredo Gaspar,
já existem elementos suficientes para que a Justiça determine a prisão dos investigados. O Brasil tem milhares de presos por roubo de celular, por roubos de pequena monta. Não é possível que esses ladrões, integrantes de uma organização criminosa, com tudo devidamente provado, ainda continuem soltos. É hora da justiça brasileira apertar o cerco. Por isso, esse pedido será feito perante o colegiado e tenho certeza que será aprovado. Vamos acompanhar a resposta do Supremo Tribunal Federal. E o projeto de lei sobre o devedor quanto mais pode ser votado hoje. O relator, Efraim Filho, adicionou ao texto um dispositivo para igualar as fintechs às instituições financeiras perante a Receita Federal. Lembrando que na semana passada, depois daquela mega operação desmontar a infiltração de facções no setor de combustíveis e no mercado financeiro, o fisco decidiu editar uma instrução normativa com esse teor. A medida tenta evitar que facções lavem dinheiro por meio da compra de fundos de investimentos. Saúde em destaque agora. Um novo tratamento para Alzheimer começa a ser disponibilizado aqui no Brasil. Não tem previsão ainda para a incorporação da terapia no Sistema Único de Saúde ou cobertura obrigatória pelos planos de saúde. É um remédio que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em abril desse ano e faz parte de uma nova geração de fármacos para o Alzheimer, depois de mais de 2 décadas. Ele é um anticorpo monoclonal que elimina as placas de beta-amiloide, que é uma proteína que se acumula no cérebro de pacientes com a doença. A terapia é indicada para pacientes que estão no estágio inicial. Ainda sobre saúde, uma reportagem do Globo está destacando mais uma polêmica lançada pelo Conselho Federal de Medicina, que decidiu liberar a prática da ozonioterapia, sob muitas críticas. O que é a ozonioterapia? É uma prática antiga que envolve uma mistura do gás ozônio, que tem potencial oxidante e bactericida, com oxigênio. Ela pode ser aplicada de várias maneiras no paciente, como na pele ou por injeção. Em tese, o uso melhoraria a oxigenação dos tecidos e levaria a um fortalecimento do sistema imunológico. Durante a pandemia da Covid-19, essa técnica foi defendida por algumas pessoas, inclusive políticos. Mas as alegações de benefícios na prática clínica são questionadas por entidades médicas que citam a ausência de evidências científicas robustas para apoiar o tratamento. Mesmo assim, o Conselho Federal liberou a prática para vários tratamentos no Brasil. A técnica passa a ser permitida de forma tópica para feridas infecciosas agudas e úlceras venosas crônicas, arteriais isquêmicas e decorrentes do pré-diabético. Além disso, pode ser realizada de forma injetável, como terapia adjuvante, para osteoartrite de joelho e dor lombar por hérnia de disco. Vamos agora aos destaques do noticiário internacional. Entram em vigor hoje as novas regras para a emissão de vistos para os Estados Unidos. Todas as pessoas que vão pedir o documento precisarão fazer entrevistas presenciais, independentemente da idade. Uma das principais mudanças afetará os menores de 14 anos e maiores de 79. Esse grupo, antes isento da obrigação, deverá agora comparecer pessoalmente nos postos de atendimento e consulados. O mesmo valerá para pessoas que pretendem renovar vistos de quase todos os tipos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que os Estados Unidos buscam uma mudança de regime no país. Ele falou que o governo americano já prometeu entregar o poder a opositores venezuelanos. As declarações ocorreram durante uma entrevista coletiva em Caracas. Maduro disse ainda que a Venezuela entrará em luta armada caso seja agredida pelos Estados Unidos. Os americanos enviaram pelo menos 7 navios para o sul do Caribe, É uma operação que se apoia no argumento de que o presidente é líder de um suposto cartel classificado por Washington como uma organização terrorista. A maioria das vítimas do terremoto de magnitude 6 que atingiu o Afeganistão havia retornado recentemente ao país. A informação foi dada à agência de notícias AFP por um funcionário de um distrito da província de Kunar, a mais atingida pelo desastre.
Ele falou que as famílias voltaram após terem sido expulsas do Paquistão ou do Irã, em meio à onda de deportação dos países. A tragédia deixou mais de 800 pessoas mortas e quase 3 mil feridas. Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra na região de Darfur, no oeste do Sudão. Apenas uma pessoa sobreviveu ao desastre. A tragédia atingiu a vila de Tarazim, nas Montanhas Marras. O grupo pediu à ONU e a outras organizações que apoiem a recuperação dos corpos. O país passa por uma guerra civil. A Bélgica anunciou que vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Maxime Prévost. Em julho, o presidente francês Emmanuel Macron fez um anúncio parecido. Mais de uma dúzia de países do Ocidente pediram que outras nações reconheçam o Estado palestino. E ainda repercute hoje a saída do jornalista William Bonner da bancada do Jornal Nacional após 29 anos como âncora do telejornal. A partir do dia 3 de novembro, César Tralli assumirá o posto, ao lado de Renata Vasconcelos. Na edição de ontem, o jornalista William Bonner explicou o motivo da mudança. A minha decisão de mudar de atividade já tem 5 anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer. Mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores. E nós viemos fazendo isso ao longo de 5 anos. No início de 2026, Bonner passará a apresentar o Globo Repórter com Sandra Nemberg. Agora o esporte. O catarinense Iago Dora conquistou o título mundial de surf pela primeira vez na carreira. Na final disputada em Fiji, ele só precisava vencer uma bateria e superou o americano. Essa é a 8ª vez em 11 anos que o título mundial fica com um brasileiro. Iago agora se junta a Gabriel Medina, Felipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira, que foi superado ontem justamente pelo americano que disputou o título. Iago, eleito o melhor surfista do mundo, falou sobre esse título inédito que mostra a força da tempestade brasileira. Estou muito feliz de botar meu nome nessa lista de campeões mundiais e mais um campeão mundial brasileiro. Feliz de adicionar esse título à dominância brasileira nos últimos anos. Dar essa alegria para todos vocês, todos os fãs, todos os apaixonados por esporte, que acompanham a gente. Vocês remam junto com a gente quando a gente está ali fora. Faz a diferença, com certeza. A gente sente essa energia, a gente se alimenta disso e estou muito, muito feliz de dar essa alegria para vocês de volta. No tênis, não deu para Bia Haddad em Nova York. Ela foi eliminada nas 8ª de final do US Open. A partir de segunda-feira, Bia Haddad disputa na capital paulista o SP Open, torneio da série WTA 250. A seleção brasileira faz hoje o segundo treino na Granja Comari em Teresópolis para os 2 últimos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem, o técnico Carlo Ancelotti teve à disposição apenas 16 dos 24 jogadores convocados. Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Rafinha e Gabriel Martinelli ainda não se apresentaram. Além disso, os jogadores Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino ficaram de fora porque atuaram no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Copa, o Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira às 9h30 da noite no Maracanã e a Bolívia na próxima terça-feira em El Alto às 8h30 da noite. E a gente vai encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã. Comigo, Bianca Santos, com o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse time. Fique à vontade para participar, falar comigo lá pelo Instagram, biancasantos.bia. Sugerindo assuntos, comentando.
elogiando, criticando. Sua participação é muito bem-vinda. E não se esqueça que tem o Panorama CBN da noite. A gente vai estar muito on nesses próximos dias com o julgamento no STF. Um beijo para você e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.